3 anos após o final de The Last of Us 1, Ellie, muito desconfiada das respostas que Joel dá a ela sobre o que aconteceu com os vagalumes, decidiu pessoalmente ir até o Hospital St. Mary's. Lá ela encontra uma fita dizendo que mesmo que se eles por milagre achassem outra pessoa imune, não ia adiantar de nada, pois o único capaz de fazer uma vacina está morto. Nisso Joel chega e ela o confronta, pedindo para dizer a verdade. Ele, relutante, conta que os vagalumes tinham a esperança de produzir uma vacina a partir dela, mas isso a mataria, e ele não deixou. Ela começa a chorar e conta que irá voltar para Jackson, mas o relacionamento dos dois acabou ali. Como eu disse no episódio de como derrotar The Last of Us, não dá para entender o que o Joel esperaria mentindo para Ellie. Tudo bem que ele estava com medo da reação dela, mas se na primeira vez que ela perguntou ele já deveria contar a verdade de uma vez, imaginem em que ela está com esse fardo e acumulando desconfiança há anos. Se ele tivesse contado lá atrás, ela não ficaria tão brava com ele quanto agora, e talvez já teria o perdoado bem antes dessa parte, em vez de 2 anos depois, onde ela diz que irá tentar perdoá-lo. Você sabia que, seguindo o método passo a passo, você irá desenhar os personagens de seus animes favoritos? Ao nível profissional, aprendendo tudo de casa e já obtendo resultados em apenas algumas semanas? Confira o primeiro link na descrição para mais informações. No dia seguinte, após Ellie dizer que tentará perdoar Joel, ele e Tommy estão em uma patrulha. Uma forte nevasca se inicia e eles vão se abrigar em um complexo de edifícios. Lá, eles acabam salvando a vida de uma mulher de uma horda de infectados. Eventualmente, eles fogem para uma mansão, onde os amigos dela estão se abrigando. Joel revela o seu nome para o resto do grupo. Ele estranha eles estarem parecendo conhecê-lo, logo antes de tomar um tiro no joelho e começar a ser espancado. Enquanto isso, Ellie e Dina também estavam em patrulha, porém por causa da nevasca as duas foram se abrigar em uma livraria. Minutos depois, Jesse chega e conta que Joel e Tommy não apareceram no posto onde deveriam revezar com ele, que então foi ali pedir ajuda para as duas. Nisso, eles decidem se separar. Em seguida, Ellie encontra Joel sendo espancado pela mulher que ele salvou e Tommy inconsciente no chão. Ela tenta ajudar, mas é contida. Logo, Joel é morto. A morte do Joel poderia ser evitada se ele não revelasse seu nome para Abby, mas como ele ia imaginar, depois de anos em Jackson patrulhando, salvando e falando seu nome para outras pessoas, que justo essa era alguém que queria matá-lo. Ainda mais alguém que ele não consegue identificar se é de algum grupo que ele cruzou. De noite, enquanto Ellie está em seu quarto, Tommy conta que as pessoas que mataram Joel são de uma facção de Seattle chamada WLF e que a mulher que o matou se chama Abby. Porém, ele fala que Maria não irá ceder homens para ir com ela buscar vingança. Ela diz que irá para Seattle de qualquer forma, e Tommy pede mais um dia para falar com Maria, o que Ellie concorda. Dá para entender que a Ellie está com o psicológico totalmente quebrado e o porquê ela quer buscar vingança. Mas não é possível que alguém do assentamento não pensou em procurar um psicólogo para ela. Lá com certeza deve ter um, pois moram centenas de pessoas no lugar. Assim ela trataria ou até mesmo deixaria de sofrer com um transtorno de estresse pós-traumático e o resto do jogo seria evitado. Além disso, ela sabe como o mundo do game é perigoso e cruel, ainda mais uma viagem tão longa que é a que ela pretende fazer até Seattle. Então ela deveria pensar bem antes de se arriscar assim. Sem contar que matando a Abby e diversas pessoas para chegar até ela, ela poderia fazer os outros também quererem se vingar dela, e assim um ciclo completo se iniciaria. No dia seguinte, enquanto Ellie está na casa do Joel, ela descobre que Tommy não convenceu Maria a ceder ninguém, e ele mesmo foi para Seattle, mandando Maria não deixá-la sair de Jackson. No entanto, ela não o faz, e Ellie e Dina partem para Seattle. Apesar de Maria não ter deixado ninguém acompanhar as duas, elas poderiam procurar pessoas que, assim como elas, iriam de qualquer forma para a cidade, como algum amigo delas ou do Joel. E o Tommy, por conhecer a Ellie e a Maria bem, talvez imaginaria que a Maria não ia prendê-las na cidade, e que a Ellie iria dar um jeito de fugir. Então ele poderia ter chamado ela para ir junto, assim eles teriam mais vantagem e evitado alguns eventos mais para frente no game. Eles também deveriam ter se lembrado da horda que tem ao redor da cidade, já que eles saíram pouco tempo depois da morte do Joel, e com certeza ela ainda está lá. Já em Seattle, após acharem 2 homens que Tommy torturou mortos, Ellie e Dina continuam pela cidade, e quando foram pular com o cavalo por uma cerca farpada, ele acaba detonando uma bomba e sendo morto.
logo antes de Dina fugir e Ellie ser nocauteada. Aqui não tinha o que fazer. Seria muito difícil a Ellie imaginar que alguém teria feito uma emboscada para quem torturou os caras no hotel. Mas se ela tivesse desconfiado, era só jogar algo na bomba que nada disso teria acontecido. No momento em que as duas caem no chão, Ellie vai rastejando até o seu rifle para atirar em Mike. Nesse momento, ela poderia tentar pegar o seu revólver. Seria muito mais rápido, teriam menos chances de Mike deixá-la inconsciente e ela poderia ajudar a Dina. Horas depois, Ellie acorda presa na mesa de uma escola. Quando Mike ia matá-la, Dina aparece e atira nele. Nisso, Jordan quebra o vidro do teto e ela cai no chão. Logo, ele começa a estrangulá-la. Ellie se livra e o mata com seu canivete. Após isso, ela pega uma foto e uma carta no corpo dele, e soldados da WLF aparecem. Após fugirem, elas decidem ir até uma estação de TV, onde pretendem encontrar Leah, que pode dar a elas respostas sobre onde está a Abby. Ao continuar, as duas acabam achando o cavalo do Tommy morto. Nesse ponto, já não tem mais como elas trajarem um local para o qual o Tommy foi. O que resta é ir para onde as pistas as levam e torcer para ele estar pensando e ter achado as mesmas pistas que elas. Então não tem muito o que fazer para tentar encontrá-lo. Isso poderia ter sido evitado caso Tommy tivesse chamado elas para saírem de Jackson juntos. Ao chegarem na estação de TV, elas acabam encontrando diversos corpos, incluindo o de Leah. Ela acha fotos de todos que mataram o Joe, e elas escutam que uma patrulha de reforço foi mandada até a estação. Elas então são forçadas a lutar e fogem para o metrô, e agora o objetivo é sair de lá. No nível da rua, quando Ellie estava passando por um vagão de trem, ele acabou cedendo. Nisso, um corredor a derruba no chão e começa a bater nela. Dina desce e o mata, e logo repara que a máscara de Ellie quebrou. Ela então começa a tirar a sua máscara e falar que elas podem revezar. Ellie a impede e conta que é imune. Nisso, infectados chegam e elas são forçadas a correr. Depois de fugirem e já seguras, Dina cai no chão de cansaço e as duas decidem se abrigar em um teatro. Lá, Ellie conta que é imune e que não pode infectá-la. Ela também pede para que Dina fale alguma coisa, e Dina revela que está grávida. Ela fica brava e fala que se ela tivesse avisado, elas poderiam ter voltado, e então decide checar se há infectados no teatro, a deixando descansar. Não tinha como a Ellie esconder a sua imunidade para a Dina, porém a Dina poderia ter contado que estava grávida antes, ou pelo menos falar que não tinha certeza, mas havia chances de estar. Nisso, ela não correria o risco de perder a criança. No dia seguinte, ela encontra Dina usando um rádio que consertou para monitorar as comunicações da WLF. Em um momento, elas escutam que um intruso sozinho foi avistado em Hillcrest. Ellie, acreditando que é Tommy, decide partir para o local sozinha e deixa Dina no teatro, pois ela está debilitada. Já que Dina vai ficar sozinha no teatro, Ellie poderia tentar roubar 2 rádios táticos da WLF para ela se comunicar em caso aconteça alguma coisa. Além disso, a partir de agora o objetivo deveria ser encontrar Tommy e voltar para Jackson, que é algo que a Ellie parece estar fazendo. Após lutar contra a WLF em Hillcrest, Ellie acaba descobrindo que na verdade eles estavam falando do Jesse. Ele conta que veio sozinho e o seu plano de roubar um carro para fugir. Essa parte do jogo poderia ter sido evitada caso a Ellie tivesse chamado Jesse para ir a Seattle com ela e a Dina, já que ele, assim como ela, sairia do assentamento com a Maria deixando-o ou não, e seria uma grande ajuda nos eventos que ocorreram antes dela o encontrar. Na fuga, pelo número de inimigos e tiros que eles tiveram a sorte de não tomarem, talvez valeria mais a pena tentar ir embora no stealth. E quando um instalador sobe em cima do carro e Ellie o mata, voa sangue na cara do Jesse, e novamente eles não sabem se tem como se infectar dessa forma, então deveriam tentar colocar a mão na frente do rosto ou virar a cabeça. Mas de qualquer forma, parece que não tem como se infectar com sangue no game. Após a fuga, eles chegam no teatro, e horas depois, Dina fala que Nora, uma das amigas de Abby, está em um hospital buscando suprimentos com a WLF. E ele decide ir até lá acreditando que Tommy também irá para lá, e que Nora pode dar informações sobre a Abby. Nesse ponto, a Ellie está ainda no hospital por causa da vingança. Até agora, a única maneira que elas encontraram pistas sobre alguém que pode saber onde a Abby está, além da foto e da carta no corpo do Jordan, foi com o rádio. E quais as chances de Tommy também ter achado um rádio e o consertado para monitorar a WLF?
então as chances dele também ir ao hospital são bem pequenas, já que a única maneira dele conseguir saber que um amigo da Abby está em algum lugar além de ser pelo rádio seria torturando alguém e torcer para ele saber aonde ela está e falarem a verdade. Além disso, assim como Jesse, quando ele começasse a causar problemas, a WLF iria alertar no rádio, então não valeria a pena ir até o hospital atrás do Tom. No entanto, como eu já disse, aqui a Ellie quer achar a Abby, então essa é uma das formas. E se ela tivesse arrumado alguns rádios, seria menos pior para caso acontecesse alguma coisa com ela ou com a Dina e o Jesse no teatro. Eventualmente, Ellie chega no hospital e encontra Nora. Ela pergunta para onde a Abby foi, ao qual Nora pergunta se ela ainda ouve os gritos de Joel e conta que ele teve o que mereceu. Nisso, Ellie fica brava e tenta bater na Nora, mas ela joga uma bandeja nela, pede por ajuda e uma perseguição se inicia. Nesse momento, a Ellie não deveria ter tentado bater na Nora, apesar de estar com raiva, porque caso ela não corresse, com certeza poderia gritar de dor ou fingir que foi por causa da dor e alguém escutaria. Ou então, quando ela desmaiasse, seria capaz do barulho alertar os outros. Enquanto persegue a Nora e foge de alguns soldados, a Ellie poderia tentar atirar na perna dela para conseguir pegá-la. E em um momento da fuga, acontece algo semelhante com os caçadores na ponte em The Last of Us 1, onde todos que estão atirando são vesgos e não acertam nenhum tiro. Ellie consegue pegar a Nora de refém quando ela para de correr porque o andar inferior está cheio de esporos. Nisso ela acaba ficando cercada por soldados e pula. Se a Ellie tivesse atirado nos soldados, eles provavelmente iriam acabar revidando de alguma forma, e talvez matar a Nora com um tiro sem querer. E pelo que dá para ver antes, apenas a Nora sabe para onde a Abby foi, então o melhor seria pular nos esporos mesmo. Depois de lutar contra os soldados e encontrar a Nora fraca por respirar esporos, Ellie começa a torturá-la brutalmente, descobrindo que Abby está se abrigando no aquário. Nessa situação, eu não vejo nada a não ser a tortura para a Nora contar aonde a Abby está escondida. Horas depois, ela chega no teatro e vimos que está muito mal pelo que fez com a Nora. A Ellie com certeza, quando encontrasse a Abby, iria fazer de tudo para fazer ela sofrer, e não ia simplesmente matá-la a tiros, como fez com diversos inimigos até aqui. E apesar dela não ter tanta raiva da Nora quanto da Abby, ela poderia se sentir mal da mesma forma. Então ela deveria pensar em focar em só achar o Tommy e ir embora. No dia seguinte, Jesse a chama para conversar e pergunta se Dina está grávida, o que ela confirma. Ele conta que entende por que ela foi até Seattle, mas eles devem retornar a Jackson para cuidar da Dina. Ellie fala que não pode ir sem o Tommy, e os dois decidem ir até o aquário na esperança dele ir até lá atrás da Abby também. Em vez deles saírem e deixarem a Dina sozinha, eles poderiam fazer a mesma coisa que eu disse antes, de ficar ouvindo as comunicações da WLF no rádio, porque há grandes chances do Tommy cruzar com o grupo antes de chegar aonde quer que ele ache que a Abby esteja. Nisso eles não se arriscariam indo até o aquário e saberiam da mesma forma onde Tommy está. Porém, eles não fazem nada disso e vão em direção ao aquário. Mais à frente, eles descobrem que o resto do caminho está totalmente inundado e precisam de um barco. Eles avistam um soldado da WLF entrando em um shopping e vão atrás para roubá-lo. Ao chegar lá, eles escutam que um sniper foi avistado na marina. Chegando em um piso firme mais acima, Jesse, percebendo que eles estão falando de Tommy, chama Ellie para ir com ele e ajudá-lo. Porém, ela fala que eles devem pegar o barco e ir para o aquário e que Tommy sabe se cuidar. Nisso eles acabam discutindo e Ellie vai para o aquário e Jesse atrás de Tommy. Ficou bem na cara que a Ellie está apenas querendo vingança contra a Abby, mesmo tendo basicamente 100% de certeza que o Tommy que está na marina. Ao chegar no aquário, ela encontra Mel e Owen discutindo sobre ir atrás da Abby em algum lugar. Ellie pergunta por ela, pedindo para que Mel marque no mapa. Nesse momento, a Ellie poderia pedir para os dois levantarem a camisa para ver se alguém está armado. A sorte dela é que eles não estão, pois ela provavelmente tomaria um tiro. Quando Mel não mostra onde a Abby está, Ellie mira sua arma nela e Owen aproveita para tentar desarmá-la, mas toma um tiro no estômago. Mel tenta dar uma facada na Ellie e a desarma, porém Ellie acaba conseguindo matá-la. Ela vai até Owen ainda vivo e pergunta aonde a Abby está. Ele aponta para Mel logo antes de acabar morrendo. Ellie vai até Mel e vê que ela estava grávida. Sua audição começa a distorcer e Tommy e Jesse aparecem.
Eles a levam embora, porém deixam o mapa com a localização do teatro para trás. Ellie novamente acaba fazendo algo que a deixa sem acreditar no que fez, e se ela tivesse pensado um pouco antes, poderia ter desistido de procurar a Abby. Sobre o mapa não tinha como Tommy e o Jesse verem ele, já que ela estava na frente, e dá para entender ela esquecer ele porque estava em choque. O que não dá para entender é o porquê ela marcou o teatro no mapa em vez de tentar guardar o local na memória, apesar dela não imaginar que poderia esquecer o mapa em algum lugar. Algumas horas depois, Ellie, Tommy e Jesse chegam ao teatro e discutem sobre como vão voltar para Jackson, algo que Ellie finalmente concorda mesmo estando decepcionada por não encontrar a Abby. Tommy vai até o saguão enquanto Ellie e Jesse conversam. Um tempo depois, eles escutam um grito e vão olhar o que é. Chegando lá, Jesse toma um tiro na cara e Ellie quase toma outro. A pessoa que atirou é Abby, que a mandou levantar. Ellie segue as ordens e Abby mira sua arma nela, preparando-se para atirar. Porém, Tommy pula para desarmá-la, mas toma um tiro no olho. Ellie aproveita e foge. Enquanto a Abby pede para Ellie levantar, daria tempo dela dar um tiro e matá-la, já que a Abby está mirando no Tommy. Porém, dá para entender ela não ter feito isso, já que precisaria de uma visão de terceira pessoa para saber que a Abby não está mirando nela. Além de que ela provavelmente tomaria uma flechada do leve. Durante a fuga da Ellie, eu nem preciso dizer que ela não matou a Abby porque a Abby é uma das protagonistas do game. Ela tinha total vantagem para a emboscada quando correu para os fundos. Quando a Abby passa do portão, não dá para entender a Ellie, que em vez de matá-la, decide bater nela com um pedaço de pau. A Ellie também poderia colocar uma bomba depois da cortina ou do portão, já que a Abby não checou se tinha algo no chão e tudo acabaria ali. Mas provavelmente ela quer fazer ela sofrer, da mesma forma que eu disse anteriormente. Ellie desarma a Abby e as duas começam a lutar. Em vez da Ellie ficar andando sem proteção, ela poderia pegar cover, porque mesmo estando em vantagem, a Abby poderia pegar alguma coisa e jogar nela e a pegar desprevenida, algo que realmente aconteceu. Por 2 vezes seguidas, a Ellie não consegue matar a Abby e acaba sendo estrangulada, escapando por pouco ao dar uma facada nela. Elas caem no chão, e apesar de Ellie estar com dor por causa do soco que tomou, daria tempo de sacar a sua arma e matar a Abby, mas em vez disso ela prefere sair correndo. Nisso outra fase da luta se inicia, e novamente ela não consegue matar a Abby, e toma uma surra de vez. Dina aparece e começa a atacar a Abby. Lev dá uma flechada no seu ombro e Abby se prepara para matá-la. Ellie pede para que ela pare porque Dina está grávida. Abby não dá ouvidos e quando ia cortar a sua garganta, Lev a convence a parar e eles vão embora. Bom pessoal, se você está gostando do vídeo, compartilhe ele para que mais pessoas possam conhecer o canal e bora de volta pro conteúdo. Meses depois, Ellie e Dina vão morar em uma fazenda com JJ, o filho de Jesse. Ellie ainda está sofrendo de transtorno de estresse pós-traumático. Mesmo provavelmente tendo diversos surtos por esses meses, ela não pensou em ir a Jackson e pedir a ajuda de um psicólogo para se tratar. Mesmo que ela não saiba o que é um psicólogo, a Maria poderia procurar um para ela no assentamento. Porém, nada disso acontece e ela continua tendo o problema e eventualmente decide novamente ir atrás de Abby em Santa Bárbara, deixando Dina e JJ para trás. Depois de tudo que ela fez em Seattle, tendo se arrependido de ter matado todas as pessoas que deram pistas que a levaram até a Abby, ela decide se arriscar indo até a Califórnia, acreditando que isso faria ela parar de sofrer com um transtorno. E apesar da descrição que o Tommy deu ser provavelmente a Abby e o Lev, querendo ou não, ainda tinha chances de não ser eles, e ela iria fazer uma viagem maior do que a de Jackson para Seattle à toa. Alguns meses depois, enquanto seguia uma pista deixada por Abby, ela acaba sendo pega por uma armadilha que a deixa de ponta cabeça, e ela bate em um galho que perfura sua barriga. Novamente ela não fez o básico, que é olhar por onde anda, apesar de que não dá para saber se a armadilha estava escondida. Após se machucar, ela desmaia. Horas depois é acordada com a chegada de 2 cascavéis. Eles a soltam e um deles começa a pegá-la para levá-la como escrava. Momentos depois, eles se assustam ao encostar em um instalador que também estava preso, e Ellie começa a rir. Ele pega ela e coloca sua mão perto do infectado. Ela aproveita a situação e consegue o empurrar até o instalador, pegar a sua arma e atirar na perna do outro homem. Ela vai até ele, que conta onde Abby está,
antes de ser morto. Nessa situação, eu não vejo outra coisa que a Ellie poderia fazer para escapar. Se ela tivesse sido levada por eles, ela teria que lutar contra diversos cascavéis na base deles e iria acabar como a Abby. Eventualmente, ela encontra a Abby na praia e a força a uma luta. Após ter 2 de seus dedos da mão esquerda mordidos, ela começa a afogá-la, porém tem um flashback do Joel e decide não matá-la. Ellie finalmente viu que não iria ganhar nada matando a Abby, o que eu acho que seria o certo. Apesar de eu achar isso porque a gente joga e se aproxima da Abby, mas se a gente não jogasse eu acho que tinha que matar mesmo. Meses depois, Ellie volta para a fazenda perto de Jackson. Ela perdeu os 2 dedos e Dina e JJ foram embora. Ela sobe no andar de cima da casa e tenta tocar o violão, mas não consegue. E enfim o jogo acaba, com ela perdendo tudo. Tal coisa poderia ter sido evitada logo no início do jogo, caso ela tivesse procurado um psicólogo. Nesse ponto do tempo, cerca de 2 anos depois, ela provavelmente já teria se recuperado e estaria bem, com seus dedos e podendo fazer a única coisa que a lembrava do Joel. Jesse não teria morrido, ela não teria sofrido todos os traumas em Seattle e Tommy estaria bem. Bom galera, caso você esteja interessado em comprar o seu The Last of Us Parte 2, uma camisa da Playstation, uma caneca e boneco da Ellie, dá uma olhada na descrição que eu deixei alguns links. Esse aí foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, falou, é nóis!